A garota que imaginasse que Elvis poderia ser somente de uma mulher, ou era muito ingênua ou muito egoísta. Afinal, Elvis era um só, e um mundo de mulheres atraídas por ele. Uma mulher que quisesse casar com Elvis para ter uma vida normal, uma família, realmente era muito ingênua. Porque Elvis jamais poderia ser um esposo tradicional. Muitas pessoas dizem que Elvis era um canalha e um galinha. Eu penso que Elvis era uma pessoa muito generosa. Afinal de contas, só houve um Elvis. Ele tinha plena consciência de quem ele era. Ele saiu com tantas garotas quanto pôde. Eu vejo isso como generosidade. A amiga, o amigo que está vendo esse vídeo, com isto que eu estou falando em mente, vai achar o Elvis do texto menos canalha. Se você tiver em mente que Elvis era uma pessoa única e tão adorado por tantas mulheres, o tanto que ele podia dispensar de seu tempo a qualquer mulher é um ato de generosidade. E qualquer mulher que quisesse prendê-lo seria, no mínimo, egoísta. Se o leitor, o ouvinte, despir-se da moral coletiva, verá o texto a seguir com outros olhos. Eu sigo agora a segunda parte do romance de Elvis com Elizabeth Stefaniak. Se você viu o primeiro vídeo, vai acompanhar sem dificuldades. Eu vou ao texto. Elizabeth mudou para casa junto a eles. Ela tinha se apresentado como prometido, logo após o primeiro dia do ano, ocupando o grande quarto de canto que até então tinha sido utilizado como espaço para armazenar as cartas dos fãs. Red e Lamar lhe ensinaram a arte de forjar a assinatura de Elvis para responder o correio, e logo ela estaria fazendo tão bem quanto eles. A senhora Presley insistiu para que ela a chamasse de vovó, dizendo que sempre era tratada assim. O Sr. Presley era sempre cortês e educado, e ela gostava dos rapazes o suficiente, mesmo sabendo que pelas regras de Elvis, ela dificilmente poderia olhar para eles, e muito menos ter uma conversa privada. Elvis disse que qualquer atenção que ela lhes desse o faria parecer um tolo. Ela aceitou mesmo não entendendo, tal como aceitou todas as outras exigências. Na primeira noite, Elvis foi ao seu quarto e disse que ela teria que passar a noite com ele. Embora em Graff nunca tivesse ido além de um beijo, ela não estava certa se o seu sentimento era sincero. Ele disse para não se preocupar, pois não teriam relação sexual completa, porque ele não fazia isso com nenhuma garota que estivesse saindo constantemente. Essa frase está entre aspas. Porque ele não podia correr o risco dela ficar grávida. Isso seria um risco para a sua imagem. Aquela primeira noite apenas brincamos. Ao longo das próximas semanas e meses, fui para a cama com ele quase todas as noites. Porém, ela logo percebeu que não era a única. Poucos dias depois de sua chegada, Elvis levou outra menina para a cama. Então, depois que Lamar levou a menina para casa, Elvis bateu 3 vezes na parede entre os dormitórios, chamando-a. Muitas vezes, ela poderia sentir o coração de Elvis quando ele estava com outras garotas, através da parede do seu quarto.
E mesmo ela duvidando que Elvis fizesse mais com as garotas do que fez com ela, isso não a fazia sentir-se melhor. Havia pelo menos um par de garotas a cada semana, sem contar os fins de semana. Frequentemente meninas muito bonitas, mas, embora eu ficasse magoada, sabia que elas não ficavam hospedadas. Eu nunca deixava ele me ver chorar. E, todo o tempo dizia a mim mesma como tinha sorte. Ele nunca pediu desculpas. Acho que ele nunca achou que me devia uma explicação. Lembro-me da dor que sentia ao deitar em sua cama, talvez 20 minutos após outra garota ter saído. Muitas vezes não fizemos amor. Ele, às vezes, me dava um beijo de boa noite e ia dormir. Pessoal, eu volto com a terceira parte desta história.